está tendo uma boa tarde. Eu queria cumprimentar o pró-reitor Cristiano Lopes, agradecer pela recepção, cumprimentar, dirigir um cumprimento especial ao professor James Green, tanto pela sua recepção como pelo seu convite. Queria cumprimentar a faculdade, os estudantes, a equipe da Brown University e também cumprimentar os membros da comunidade aqui presentes. Eu gostaria de dizer para vocês, eu vou expor basicamente o que nós realizamos que eu considero principal. Você sabe que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. E tanto na América Latina, eu acredito que no mundo. E por conta da escravidão e pela absoluta egoísmo das nossas oligarquias, o Brasil foi marcado pela fome e pela desigualdade ao longo de toda a sua história. Nos últimos 13 anos, quando assumimos o governo, os dois governos do presidente Lula, que os deu o mandato e meio, nós tomamos a decisão de tirar o Brasil do mapa da fome e, ao mesmo tempo, superar a pobreza extrema. E também garantindo que houvesse uma melhoria nas condições de vida dos pobres. É muito importante perceber que esse era um grande desafio, tanto pelo número de pessoas que abarcavam, mas em torno de 100 milhões de pessoas, e também pelo tamanho do espaço físico que nós tínhamos de enfrentar. Mais 8 milhões de quilômetros quadrados. Mas, atravessando tudo isso, tinha de ter um foco. E o foco era sempre a prioridade para os mais pobres, que compõe uma parte quase majoritária da população. Para isso, nós tivemos de, inicialmente, superar uma visão, a visão dos programas piloto, que eram características dos governos anteriores. Um programa de combate à fome, de superação da miséria e de combate à pobreza no Brasil, se ele não enfrentar milhões de problemas e, portanto, resolver o problema de milhões de pessoas, ele não é um programa efetivo. Esse talvez foi dos nossos maiores desafios. Esse quadro, ele mostra como foi a redução da pobreza e da miséria extrema no Brasil nos últimos anos. Vocês podem perceber que inicialmente há uma redução significativa da pobreza e da extrema pobreza, ocorrida no governo do presidente Itamar Franco, quando se adota o Plano Real. Na sequência, há uma estabilidade, que é o período do governo Fernando Henrique Cardoso, onde não há nenhuma política efetiva de combate à pobreza, e nem à extrema pobreza. E depois vem o nosso período, onde a queda começa a ser uma queda significativa e produz, de fato, mudanças efetivas no cenário da pobreza extrema e do combate à fome. O meu governo do presidente Lula, nós conseguimos isso. E o resultado disso foi que, em 2014, a FAO tirou o Brasil do mapa da fome. Aí é a linha de pobreza, de superação da pobreza. Mas a FAO nos tira do mapa da
responsáveis pela terceira maior redução da fome no mundo. Nós tivemos uma redução de 82% de pessoas que passavam fome. O sucesso dessa estratégia, que levou a essas reduções de níveis de miséria e pobreza, se deve, primeiro, à forte prioridade política que nós atribuímos a essa agenda. Nessa estratégia de combate à pobreza e à distribuição de renda, se destacam algumas questões. Primeiro, a evolução da criação no nosso período de empregos. Nós tivemos uma criação de 20,6 milhões de novos empregos formais. Obviamente, ele está só até 14, que é o ano da minha segunda eleição, né? O ano que eu concorri à segunda eleição. Porque, a partir daí, no ano de 2015, inicia-se uma queda com a crise política. Quando foi em 2014, nós tivemos a menor taxa histórica de desemprego no Brasil, 4,6%. A política de valorização do salário mínimo, que acarretou um aumento de 71,5% entre 2013 e 2015, foi outra explicação para esse processo. E também a expansão da agricultura familiar, responsável por 70% dos produtos que estão na mesa do povo brasileiro. A gente sabe, você sabe, que nós somos um dos países com uma das mais competitivas agriculturas comerciais exportadoras. Mas, além disso, nós somos abastecidos por uma pequena agricultura, que no nosso período nós incentivamos também como uma forma não só de dispor de alimentos, mas de combate à pobreza no campo. E uma das coisas que permitiu isso foi que houve um aumento do crédito subsidiado para os produtores, que passou de 2,3 bilhões na safra de 2002 e 2003 para 30 bilhões na safra de 2016, 16 e 2017. É só dividir por 3 que dá dólar. Aproximado. As compras públicas que garantiam, nós criamos uma política de compras públicas para garantir que houvesse uma demanda sistemática pelos produtos. Sem isso, não tinha nenhuma possibilidade da gente sair do mapa da fome. Além disso, nós fizemos um programa de eletrificação rural. O Brasil tinha uma parte, em pleno século 21, tinha um pedaço do Brasil que não tinha acesso à eletricidade. Onde estava? Na região do campo brasileiro. E quem era afetado por isso? A população mais pobre do país. Sem essas questões, né, seguro agrícola, nós não teríamos condição de abastecer o mercado interno. Porque são esses os agricultores que, ao mesmo tempo que melhoravam sua renda e, portanto, saíam de uma situação de subsistência miserável para uma situação de fornecedores de alimentos. Outra questão importante foi o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família, ele é estratégico. Eu falarei dele daqui a pouco. Mas vocês podem perceber que ele sai de 3,6 milhões de famílias e vai a 14,1, 13,9. Por que tem essa oscilação? Porque nós auditamos o programa sistematicamente. A todo ano a gente audita o programa. Audita para quê? Porque tem pessoas que saem da linha da miséria e que, por considerarem, por conseguirem empregos melhores, eles não precisam de receber a ajuda. E, em outras circunstâncias, eles voltam. É uma variação que tende a crescer agora. Por quê? Porque há uma crise econômica no Brasil bastante séria. Na minha eleição, em 2014, só para perceber
entenderem que esse não é um programa que se usou politicamente, naquele momento houve a indicação que nós deveríamos tirar entre 700 mil a 1.200.000 famílias, porque tinham superado as condições de miséria. E eu queria também dizer que nós melhoramos algo muito importante. Nós melhoramos a alimentação fora de casa, através da obrigação de refeições nas escolas. E aí eu quero dizer que não é lanche, nós temos almoço e um lanche equivalente a um jantar, ou um café da manhã bastante reforçado no almoço. Isso foi um elemento fundamental para tratar uma questão que é extremamente delicada para um país, que é a alimentação das suas crianças. Agora, eu queria dizer para vocês que foi decisivo esse programa Bolsa Família. E ele foi um programa de sucesso e ainda está vigindo. Ele, em 16, cobria 13,9 milhões de famílias. Hoje deve cobrir mais ou menos isso, uma pequena variação. 3 milhões, eu acredito, 13 milhões, não acredito que já está em 14 outra vez. O Bolsa Família manteve 36 milhões de pessoas fora da pobreza extrema. Cada R$1.000, $1.000 transferidos para as famílias produz um efeito multiplicador de 1,78 na economia, é um cálculo da Fundação Getúlio Vargas. Bom, eu quero dizer para vocês que a grande característica desse programa é que ele completava a nossa rede de proteção social. A nossa rede de proteção social, eu volto aqui depois. A nossa rede de proteção social, ela tem uma parte que é a previdência, o seguro-desemprego, e uma parte que era os benefícios para os idosos e as pessoas com deficiência pobres. Ela era integrada por isso. E nós constatamos que as famílias jovens, com ou sem filhos, elas eram completamente desprotegidas quando estavam em condições de precariedade e vulnerabilidade. Por isso, a Bolsa Família completou essa rede. Ela permitiu que essas famílias tivessem o apoio do Estado brasileiro. Daí porque o Bolsa Família deu certo. Primeiro, ele era um programa unificado. Segundo, ela foi feita em cima de uma plataforma digital. Nós fizemos um cadastro progressivamente. Começamos com o que tinha cadastrado, unificamos o cadastro e fomos cadastrando. De forma que hoje o Brasil tem um cadastro absolutamente compreensivo de famílias que estão em situação de vulnerabilidade, saíram da situação de vulnerabilidade, podem voltar para a situação de vulnerabilidade, porque a gente mantinha também essa possibilidade de, na margem, as famílias irem e voltarem, dependente das flutuações do mercado de trabalho e das oportunidades que conseguissem. A prioridade foi dada às mulheres no receber o instrumento fundamental do Bolsa Família, que era o cartão. Um cartão de crédito digital que tirava a relação de clientelismo e fazia e construía uma relação de cidadania na qual geralmente as mulheres, 90%, mais de 90% das mulheres, elas iam no banco, na Caixa Econômica Federal, com o seu cartão e retiravam mensalmente o seu valor. Esse é um processo que eu acho que permitiu que, de fato, houvesse uma modificação nessas famílias. Até porque nós tínhamos uma exigência. Essa exigência era a seguinte: nós exigíamos que
em relação à saúde, havia 3 obrigações de consultas pré-natais para as mulheres que estivessem grávidas dentro do Bolsa Família. Nós, portanto, aumentamos em 50% a saúde no pré-natal, 14% de redução nas taxas de nascimento precoce. De 0 a 5 anos, nós tivemos a obrigação de vacinação. 99% dos brasileiros, das crianças brasileiras, foram vacinadas. E isso significou que nós tivemos uma redução de 46% na mortalidade por diarreia e 58% de diminuição na mortalidade causada pela má nutrição. Esses números são importantes porque nós temos 2 contrapartidas. Tem que vacinar as crianças e é obrigado a frequentar a escola. Quem não frequenta a escola sai de família, cuja mãe não bota a criança na escola, não recebe Bolsa Família. Família que não vacina as crianças não recebe Bolsa Família. Isso foi muito importante porque as mulheres tiveram um papel central. A mulher no Brasil, ela ocupa uma posição familiar sem a qual nós não conseguiríamos fazer esse programa social. Não havia hipótese de atingir 56 milhões de pessoas sem ter esse foco nas mulheres. Bom, eu quero dizer que, obviamente, este é um aspecto, mas o que caracteriza a nossa política foi colocar a nossa digital, a digital do foco nos mais pobres em todos os programas, todos, sem exceção. Por isso que nós saímos daquela discussão e que acontece muito entre as políticas específicas e as políticas universalizantes. O que nós descobrimos na nossa experiência é que não há hipótese de você fazer política de universalização num país com a distribuição de renda característica do Brasil, se não começar pelos mais pobres. Se você não começar pelos mais pobres, a eficácia da sua política, ela fica comprometida. Isso aconteceu na questão dos médicos, que hoje até eu falei para alguns dos integrantes aqui do grupo de alunos e de professores de grau. Porque o mais médicos é o fato que o Brasil tinha uma deficiência de médicos para segurar o programa de saúde básica, sem o qual se não estrutura o Sistema Único de Saúde no Brasil. Entre 85% a 87% dos problemas de saúde se resolve na atenção básica. E isso significou que nós tivemos 18 mil médicos que entraram nesse programa a partir de 2013, permitindo que nós atendêssemos 63 milhões de pessoas. Onde estavam elas? Elas, pessoas pobres, que estavam na periferia de São Paulo e das grandes cidades brasileiras. As pessoas que se concentravam também nas cidades médias. As pessoas, os índios brasileiros, nos departamentos de saúde indígena, que hoje estão cobertos e estruturam o Sistema Único de Saúde, sem que esse Sistema Único de Saúde não funciona como deve, relacionando com a parte hospitalar e com a alta complexidade. Tudo isso nós fizemos nesse período. E eu quero dizer que, além do Mais Médicos, nós fizemos um programa habitacional para 4 milhões de pessoas. 80% do déficit habitacional no Brasil se concentra com quem ganha até R$ 1.600, ou seja, uma família que ganha, com 4 filhos que ganha até R$ 1.600. Esse programa foi um programa que não era bolha, porque era subsidiado. Esse pessoal, o pessoal mais pobre, né, tinha subsídio significativo na sua prestação de pagar, no seu pagamento de prestação. E ele permitiu que houve um grande subsídio, talvez o maior subsídio do governo. No meu período e no período final do presidente Lula, foi para esse programa de habitação. Eu diria que, em linhas gerais, pode
de grandes obras de infraestrutura, como essa da interligação do Rio São Francisco. Isso que foi feito aqui com o Mississippi, nós fizemos com o Rio São Francisco. O que eu quero dizer para vocês é que o que acontece hoje no Brasil? O que acontece hoje no Brasil é que isso está em risco. Esse sistema de proteção social e todas as políticas sociais que nós fizemos, elas estão colocadas em risco. E por que elas estão colocadas em risco? Porque eu não vou entrar falando só dos motivos do golpe, eu vou tentar explicar por que elas estão em risco já concreto. Aprovaram uma emenda constitucional, a emenda número 55. Por essa emenda, o gasto durante 20 anos, o gasto com saúde e educação, só pode ter um crescimento real. Num país que tem uma demanda, uma premissa por gasto em educação e saúde, isso é uma temeridade. Você vai ter uma perda grande de atendimento às demandas da população. Vejam vocês que no caso da educação, né, nós fizemos uma política de inclusão social integrando uma parte da população que não tinha hipótese de chegar à universidade, tanto através do sistema de ensino público universitário, como também através de bolsas no ensino privado. Né? Nós trocávamos imposto por bolsa estudantil num programa chamado PROAS. Agora, o gasto em educação é um gasto que no Brasil é crescente. Por que é crescente? Porque se trata não de uma população estabilizada, porque tem um estoque imenso de pessoas que vão demandar cada vez mais, aquelas que não tiveram, as que estão em curso e aquelas que vão entrar. Não existe como fazer isso. Isso é uma mágica que não dá para ser feita, a não ser que você não privilegie a educação. E no Brasil a educação tem duas forças. Uma força que é perenizar a distribuição de renda, porque essa questão de distribuição de renda ela é volátil. A renda pode, diferentemente da riqueza, a renda pode oscilar. A riqueza é o quê? Educação e casa, moradia e educação, e aposentadoria. A riqueza, que é o tripé que garante uma estabilidade para as famílias, implica em renda, educação e aposentadoria. Eu não vou nem falar da saúde e da segurança, não vou falar disso, mas essas duas questões são essenciais. E há outro problema do Brasil, é o seguinte: o Brasil, ao contrário do que pensa, não é um país produtor de commodities. O Brasil é um país que produz avião, que tem e dominou a tecnologia de exploração do petróleo a 7.000 metros abaixo da lâmina d'água. Nós e algumas outras grandes empresas dominamos essa tecnologia. Tirar no fundo do mar a 7.000 metros de lâmina d'água com alta temperatura e alta pressão implica em alta tecnologia. E hoje nós tiramos, não é a 7.000, mas tem uma variação de 5.500 para 2.500, mais ou menos, 2.000 metros, ou seja, 2,5 km abaixo da lâmina d'água. Nós hoje já produzimos 1.800.000 barris, quando diziam, não, vocês não vão produzir, produzimos o senhor. Isso não significa produção de commodity. Você tem que produzir equipamento, plataforma, toda a estrutura de geração energética para extrair o petróleo. Não é algo trivial. A mesma coisa, nós temos várias cadeias produtivas. Não somos, porque é uma versão que nós somos um país de commodities. As commodities são muito bem-vindas. Elas são responsáveis pelo fato que nós acumulamos, durante o período de commodities, 380 bilhões de dólares em reserva. O Brasil deve ser o quinto país em reserva de dólar. Por isso que eu continuando
queria dizer para os senhores que o que está em risco? Está em risco uma mudança de modelo no Brasil. Por 4 eleições, eles perderam o confronto de modelo. De um lado, o modelo que eles tinham, do outro lado, o nosso modelo. O modelo deles está expresso nessa emenda constitucional. Congela por 20 anos o gasto, em termos reais, o gasto de saúde e educação. Aceita que nominalmente caia o gasto em assistência social, ciência e tecnologia, o gasto em segurança, o gasto em habitação, enfim, todo aquilo que no jargão orçamentário se chama de despesa primária. E congela isso por 20 anos. Tira os pobres do orçamento e tira a população da decisão sobre o orçamento. Porque o que é um governo? Um governo é aquele órgão que decide onde gastar, como gastar, com quem gastar, para quem gastar. Ora, quando você tira por 20 anos, você está fazendo 2 coisas. Você está tirando o pobre do orçamento e está ferindo a democracia e a Constituição. Então, esse processo é um processo gravíssimo, porque quem é primeiro atingido? Os pobres, os mais frágeis. Porque os mais ricos não precisam tanto do gasto de educação e saúde. Os mais ricos precisam menos. Mas isso também torna, esse tipo de política, torna também a vida das pessoas mais ricas do país, de classe média, extremamente complicada. Não é só, não afeta só, no médio prazo afetará toda a população brasileira. Então, essa PEC, além de ser muito complicada, porque ela é o prazo inicial para implantar o neoliberalismo no Brasil, ela também é claramente antidemocrática. Porque tirar por 20 anos 5 eleições presidenciais, da decisão dos 5 presidentes, como é que é o gasto? E por que é que você prioriza só e solta só as despesas financeiras, o pagamento de juros? Por quê? Não há nenhuma explicação deste porquê. Essa discussão no Brasil é interminável. Porque quem tentar discutir isso é uma pessoa que não deve ser uma pessoa muito séria. É assim que é tratado. Então, eu quero dizer para vocês, e aí eu passo para o golpe. Eu estou fazendo uma inversão. Afinal de contas, por que deram o golpe no Brasil? Por quê? Quais são as causas do golpe? Primeiro, eu afirmo que é um golpe. Eu afirmo que é um golpe mesmo sabendo que tem muita gente dizendo: ah, mas respeitaram os ritos parlamentares, todos os ritos constitucionais. Então não é golpe. Eu vivi 2 golpes. Eu vivi o golpe da ditadura, e por isso eu fiquei presa, fiquei 3 anos na prisão política. Havia tortura no Brasil, havia, a partir de um certo momento, também uma política de matar os oponentes políticos. E houve muitos companheiros que foram mortos, outros foram exilados. Eu sei perfeitamente o que é uma ditadura. Uma ditadura implica, em relação ao país, a tirar integralmente de toda a sociedade o direito de organização, o direito de expressão, o direito de liberdade de imprensa, o direito de manifestação, o direito de organização. E pior ainda, o direito de preservar a sua própria vida. Então, uma ditadura é isso. E o golpe militar que aconteceu no Brasil e na América Latina instituiu isso. E era geral. O golpe parlamentar não é assim. Hoje está completamente fora de moda o golpe militar. Por que está fora de moda o golpe militar? Teve o fim da Guerra Fria, teve um processo também de compreensão nos países da América Latina das consequências terríveis que tem
sociedade quando uma parte dela, né, atinge a outra naquilo que ela tem de mais sagrado, que é a sua humanidade. Quem tortura, fere a humanidade. Quem mata, fere a humanidade. Quem persegue inimigo político, fere a humanidade. Todas as nossas sociedades, no Brasil, na Argentina, no Peru, no Chile, no Uruguai, aprenderam isso. O que está acontecendo hoje em alguns países da América Latina, e o Brasil é exemplar, é o golpe parlamentar, que tem outras características. Outras. Quais são as características do golpe parlamentar? Geralmente, utiliza-se o mecanismo do impeachment e, através desse mecanismo, você tira o presidente. Quando você está no regime parlamentarista, é perfeitamente possível o parlamento dar o voto de desconfiança do primeiro-ministro ou do gabinete e ele ser retirado. De outra parte, é muito possível também que, por razões específicas, o primeiro-ministro ou o gabinete convoquem novas eleições para eleger novo parlamento. Essa, a pesos e contrapesos, nós seguimos a linha americana do presidencialismo. E a linha do americano do presidencialismo colocou uma questão central para a retirada de presidentes: o impeachment. Mas explicou em que condições. Se eu vou citar de cabeça, traição, suborno e high crimes and misdemeanors. E condicionou este processo à existência dessa substância. Sem isso, em qualquer lugar do mundo do sistema presidencialista, você tem um golpe de Estado. Tanto é assim que no julgamento do presidente Clinton, citado pelo Roberto Nagel, há um momento em que um parlamentar diz o seguinte: ora, pois, se acontecer dessa forma, é mais, vamos dizer, a fala é um pouquinho mais dura, mas eu não estou com ela aqui para citar literalmente. Ela é um pouquinho mais dura. Trata-se de um coup d'État, ou seja, um golpe de Estado. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: pode cumprir o rito que quiser. Se houver um conteúdo, no Brasil, o high crimes misdemeanors chama-se crime de responsabilidade. O que é o crime de responsabilidade? É bem parecido com os Estados Unidos, porque nós seguimos a tradição republicana americana. O Brasil seguiu esse modelo. E aí, o que acontece comigo? Do que me acusaram? Me acusaram, e é interessante, por isso eu vou falar, 3 decretos, tá? 3 decretos. E de fazer um plano safra. Subsídio aquele. Os 3 decretos, a parte do qual eu sou acusado nos 3 decretos, corresponde a 0,15% das despesas primárias, não é nem do orçamento, é das despesas primárias, menor que o orçamento, 0,15%. Além disso, a outra parte, que é o Banco do Brasil, por uma lei de 1994, subsidia a agricultura brasileira em crédito. Isso não passa, não é normatizado pelos presidentes, é normatizado por lei. Todos os presidentes que me antecederam praticaram os decretos e praticaram, só que praticaram mais decretos do que eu. Eu sou 3. Tem presidente que praticou 100. Então, o que acontece? No caso do Plano Safra, nenhum presidente participa da execução. Nem eu, nem nenhum outro participa. Tanto que o auditor diz o seguinte: se vão condenar o presidente por isso, então condenem todos os outros. Todos os outros desde não
Agora, quem deu o golpe? Quem deu o golpe deu por um motivo. Uma parte deu porque queria evitar sangria. E não fui eu que inventei a palavra sangria, não fui eu que declarei que era por isso. Houve uma gravação entre dois senadores, um golpista e o outro que estava sendo investigado, e o golpista disse: temos de afastar a presidenta Dilma para estancar a sangria, evitando que as investigações da Lava Jato cheguem até nós, porque ela não vai impedir que chegue. Essa, eu te digo, eu acho que isso é um argumento, mas não é a razão principal. A razão principal é enquadrar o Brasil econômica, social e geopolítica. Essa é a razão principal. A razão principal é fazer com que o Brasil tenha um Estado mínimo, não faça política social, que o Brasil não tenha uma defesa clara das suas riquezas e que o Brasil tenha este reenquadramento econômico e social. Para não dizer também que nós tivemos e defendemos uma política bastante multilateral do ponto de vista externo. Nós fomos a favor de relações com todos os países, com a América Latina porque são nossos vizinhos, com a África porque nós somos o maior país negro fora da África, com os demais países emergentes porque participamos e construímos o BRICS, o seu banco de investimento e de desenvolvimento e seu acordo contingente de reservas, que é uma variante de um Fundo Monetário Internacional entre as nossas moedas. Finalizando, eu quero dizer uma coisa. Eu acredito que esse processo é um processo que, mais do que nunca, faz com que nós tenhamos de defender a democracia. Ele foi dado porque a democracia permitiu que nós, por 4 vezes, chegássemos ao governo. Não haveria outra forma de aplicar outro programa se não nos tirassem pelo método do golpe parlamentar. Eu acredito na democracia porque eu acho que é a democracia que viabiliza todas as transformações possíveis e efetivas do Brasil. Não há outro caminho no Brasil que não a ampliação da democracia. Por ampliação da democracia, eu acho que se dá no espaço institucional, ou seja, na defesa de eleições diretas, livres, na defesa de um sistema eleitoral, porque o sistema eleitoral brasileiro está comprometido. E eu depois, se tiver uma oportunidade em outra ocasião, ou aqui agora nas perguntas, posso falar desse sistema eleitoral comprometido. Mas eu acredito também na participação popular. Nós construímos ao longo do nosso período do governo conferências nacionais, escutando todas as correntes. Foi isso que tornou possível muitas dessas construções. Isso é a única forma, esse caminho democrático no Brasil, num país com a complexidade e diversidade tão parecida com a complexidade e diversidade aqui dos Estados Unidos, mas com outro patamar de desenvolvimento econômico, social, político e cultural, precisa imensamente da democracia. Nós só podemos construir o Brasil como uma nação justa para o seu povo, uma nação desenvolvida, uma nação que não é um país das commodities, é um país que quer ser um país diversificado, que quer ser um país que entre na economia do conhecimento. Só a democracia nos conduzirá a isso. Daí porque eu digo para os senhores que quando nós tivemos a democracia no Brasil, nós avançamos. Quando nós a perdemos, nós regredimos. E é isso que eu acho que é a coisa, o processo, a luta, o caminho mais decisivo nesse momento. É lutar pelos direitos democráticos da população do país. Muito obrigado.
questions, and I'm going to be reading them and telling you to send the questions in. We'll see how much time we have to answer all the questions. The first one comes from Ari Snyder, who's a Portuguese-Brazilian studies major, and he wants to know, what are the reasons that brought you to decide to join the Resistance Against the Dictatorship, and what was your experience like when you were in prison? A minha geração, quando eu ouço igual, eu tinha 16 anos. E quando eu fui para a prisão, eu tinha 21. O que ficou claro naquele período para a minha geração foi algo muito forte. Houve uma imensa desilusão da minha geração. Porque quando deram o golpe, eles tiram algumas coisas das pessoas. Não tiram só a vida democrática. Tiram a esperança de que a via democrática te leve e te permita transformações. O Brasil, naquele momento, teve um processo de desilusão, porque estava em via um governo com uma proposta de transformação, de recortes. Um governo que tinha uma proposta de crescimento e uma proposta de reformas. E ele é retirado. O Brasil já tinha sofrido variantes de golpe antes. Mas essa, eu acho que se deu num momento de muita esperança anterior, de muito investimento anterior. Nós todos, eu acho que as pessoas acreditaram que aquilo ia dar certo. Então essa perda, levou a uma parte da minha geração a ter grande desilusão democrática. O que é gravíssimo. A pior coisa que pode acontecer. E se me perguntarem qual o pior efeito da ditadura brasileira, além de matar, torturar, eu acho que é destruir esperanças. Mas a vida é complexa. Esse mesmo processo que leva toda a minha geração, ou uma parte expressiva dela, a combater a ditadura, a resistir, e acaba e nos leva para a prisão, porque nós acreditávamos que tínhamos obrigação de resistir, tínhamos obrigação de combater, e que, de uma certa forma, isso estava nas nossas costas e isso era uma obrigação, era uma questão de honra. E vamos para a cadeia, né? Vamos para a prisão, sofremos tortura. De repente, eu com 21 anos, 22, vira um adulto bastante velho, um adulto também esperto, um adulto que entende, passa a entender como as coisas funcionam. Não precisa de ir para a cadeia para entender não, viu, gente? Mas nós entendemos lá. Foi lá que nós compreendemos. E aí, que coisa engraçada. A importância da questão democrática, ela surge mais forte para nós. Porque nós tínhamos experimentado todas as recessões. E aí, é como se despertasse, porque não é individual, não é só de uma pessoa específica. Isso faz parte de um conjunto de pessoas que tem essa experiência e percebe que no Brasil nós temos de lutar pela democracia. Que não adianta achar que tem outro método de chegar à transformação, que era o que a gente achava na resistência. E que você precisava de expandir os espaços democráticos. Que ter um jornal, escrever no jornal e dar sua opinião era algo fundamental. Que ter o direito de se organizar era algo fundamental. De que participar nas lutas sociais dos trabalhadores, do pessoal sem terra, do pessoal sem terra, era algo que fazia parte de um caminho de construção, que não seria. Não adianta achar que é assim. Não é. O povo, o seu povo, a democracia é isso, é seu povo que tem que participar. Então, eu acho que foi um aprendizado. Eu fui por uma desilusão e cheguei a construir esperança. Você veja como é que é muito rica
está ligada ao meu governo do Lula, foi a conquista de um tratamento de HIV universal, garantido pelo Sistema Único de Saúde. Isso significa que não há como você fazer uma previsão de quanto você vai gastar com os remédios, quanto você vai colocar à disposição. Então, eu digo o seguinte: uma das consequências que eu acho grave dessa emenda constitucional é que você não pode, no Brasil, fixar para a saúde e a educação um teto baseado no aumento real. Você não pode fazer isso, porque tem flutuações. E essas flutuações têm que ser atendidas no Sistema Único de Saúde e no sistema que assegura o atendimento de HIV. Ele está em cima do sistema de saúde, é o sistema de saúde que executa. Mas é a lei, tem uma lei mandatória, tem que fazer, não tem dessa. Então, o que eu acho que ficou tudo abalado no Brasil nessa questão dos direitos, e aí por isso que a gente fala que é um retrocesso, é porque com essa camisa de força que é a emenda 55, você, a partir do momento, você não sabe o que vai ser feito, como é que eles vão equacionar o orçamento. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Acho que tem uma contradição hoje. Hoje o Brasil vive uma contradição que é a seguinte: o governo golpista tem de entregar um conjunto de projetos que parte da mídia e parte do mercado apoiou esse governo se entregar esses projetos. Um deles é a aposentadoria. Sem a aposentadoria e sem essa radical corte na aposentadoria, a emenda 55 não vai virar. Bom, se eles não entregarem, eles perdem o apoio da mídia, de parte da mídia, da grande mídia e parte do mercado. Se eles entregarem, eles se autodestroem diante da população. Vai ter eleição em 2018. Ninguém, eu pelo menos não conheço, nenhum político que é suicida. Então, duvido muito que essa contradição não seja a contradição que cria um impasse. E esse é um problema sério, porque cada vez mais, no início, as pessoas não tinham uma percepção clara sobre a emenda 55, as consequências. Agora as pessoas se mobilizaram por causa da Previdência. Por quê? Porque a Previdência, a situação é muito dramática. Então, nisso tudo, algumas questões estão ficando cada vez mais claras. E como é que ficam os remédios para HIV? Como é que ficam os mais médicos, os 18.230 médicos que atendem 63 milhões, que está sobreposto ao SUS? Como é que fica o pagamento de um programa que chama que tem farmácia popular? Se você diminuir o atendimento hospitalar, que a gente fez uma pesquisa e percebeu o seguinte: há uma doença crônica, tem algumas doenças que são crônicas. Exemplo, pressão alta, para simplificar, e diabetes. Nós asseguramos para as pessoas pobres remédio de diabetes e de pressão alta gratuito. Mas a pessoa, como a gente tem cadastro, a gente sabe se a pessoa tem direito ou não tem direito. Só pode ser uma pessoa pobre, ou seja, a pessoa que comprovadamente não tem renda suficiente para manter, que são remédios, mesmo os genéricos são caros. Então, tudo isso não sei se vocês vão manter. Não há, se mantiver o crescimento real, é o crescimento real pelo limite constitucional. Nós geralmente gastávamos entre 40 a 50 milhões além do limite constitucional. Então, quero ver como é que isso vai ser equacionado. HIV, acho que vai ficar muito difícil. This is a question from Julie Wu, who's a class of 2017, and she's a student from Brazil. And she writes,
Eu acho que todo mundo no Brasil hoje tem de ir para o Brasil, porque não depende de um ente ou uma entidade superior a nós resolver o problema no Brasil. Um estudante que estudou fora do Brasil e que teve, de uma forma ou de outra, contribuição dos impostos pagos pela população brasileira, deve a população brasileira lutar. E aí eu vou falar para aqueles milhares do Ciências Sem Fronteira. Eu acho o programa Ciências Sem Fronteira um dos programas que eu tenho mais orgulho de ter feito, que garantia ao estudante brasileiro ter acesso a melhores universidades. Eu sei que eles suspenderam isso. Acho absoluta cegueira. Podiam modificar, podiam adaptar, mas suspender é absolutamente imperdoável. Então, eu quero dizer que eu acredito no Brasil, eu acho que nós temos de perceber que um país que tem aquela quantidade de riqueza, que tem energia, alimento, tem indústria sofisticada, tem capacidade, um povo trabalhador e tem uma grande riqueza. Eu acho que nós criamos, nós percebemos que essa história de distribuição de renda, ela tem um sentido ético, tem um sentido de valor, mas ela cria mercado interno. Por que os emergentes, como o Brasil, a Rússia, a China e a Índia, são países importantes? Porque são países com grandes mercados internos. São importantes, seja para a sua própria indústria, seja para a sua própria prestação de serviços, mas também como consumidores de produtos de outros países. Há um grande valor no mercado interno. E apostar que, além de produtores, de pessoas, o que é que nós tivemos de fazer 12 grandes aeroportos? Foi por causa da Copa? Foi por causa da Olimpíada? Não foi, não. Foi porque o nível de pressão de gente que nunca tinha entrado num avião, que achava que nunca ia entrar, e começaram a entrar no avião. Então, uma pessoa sentada no avião, ao lado dela tinha um empregado doméstico, do outro lado tinha um porteiro. Por quê? Teve acesso ao voo. E isso foi muito importante. Isso foi algo essencial. Eu lembro de uma formatura do ProUni. O ProUni é aquele programa que nós resolvemos expandir o ensino universitário. O ensino universitário era para uma elite brasileira. Nós, então, resolvemos expandir o ensino universitário. Além de expandir na esfera pública, nós expandimos na esfera privada. Como é que se expande na esfera privada? Nós resolvemos trocar imposto por bolsa na universidade. Esse programa ProUni formou muita gente. Depois disso, nós fizemos também um programa de cotas, etc. O rosto do universitário brasileiro, da Universidade Brasileira, mudou, porque o Brasil é um grande país também negro. Nós somos o maior país negro fora da África. Então, uma estudante que formou medicina, negra, fez um discurso que começava o seguinte, começava assim: a Casa Grande surta quando a senzala vira médica. E a senzala no Brasil começou a virar médica. Esse processo de inclusão, ele não é só de rendas, ele é também de valores, e ele é um processo complexo. Eu não sei se vocês viram, que na minha exposição, não sei se passou, tinha uma frase que era assim: o fim da miséria é só o começo. Porque o fim da miséria é só o começo. E eu vou dizer para vocês aqui uma grande dificuldade que nós tivemos. Extrema dificuldade. Porque uma coisa é você distribui renda, dá trabalho fazer o cadastro, dá trabalho
educação, implica em fazer escola, implica em ampliar infraestrutura física. Então, tem vamos dizer assim, uma espécie de contradição temporal entre distribuir renda e distribuir acesso a serviço. E que desigualdade você combate com o quê? Você combate com renda, acesso a serviço, você tem que garantir acesso, oportunidade. As pessoas são diferentes, as oportunidades preferencialmente têm que ser as mais iguais possíveis. Oportunidade de educar, de assistência de saúde, etc. E você tem de dar acesso a esses serviços, que foram conformados para uma pequena parte da população. Aí você imagina o que é um bando de brasileiros invadindo os aeroportos. Imagina o quanto que a mala atrasa. Imagina o roubo que dá. Então, nós tivemos de investir em ampliar os aeroportos. Pode ir lá, agora tem um bom aeroporto. Mas deu um trabalhão, o pessoal briga, o pessoal fala mal, o pessoal não, é normal que ele faça isso. Porque o fim da miséria é só o começo. É o começo de todas as exigências que cada um de nós tem. Eles têm direito igual de ter. Então, essa é uma complicação. Todo mundo tem de encarar quando você está tentando resolver o problema da qualidade de vida da sua população. This is a question from Ariel Schusterman, and I'm going to take advantage of saying Pax Lameach for people here today who understand what that means. And President Rousseff, I would like to thank you again for coming to speak at Brown. With the onset of right-wing and neoliberal governments recently taking power in your country, as well as several other South American countries, many analysts are viewing these changes as a sign that the left and pink tide, in movement in South America is weakening. As one of the leaders who took power as part of the pink tide, what are your views of the future of this movement in your country and in the region as a whole? Olha, assim, do ponto de vista pragmático, mais pragmático possível, está acontecendo de fato um aumento dos governos mais conservadores. Nós, na América Latina, nós nadamos contra a corrente. Se você for olhar em quase todos os países da América Latina, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, você teve um processo de diminuição imenso da desigualdade. Enquanto isso, no resto do mundo, principalmente nos países desenvolvidos, houve um processo de aceleração da desigualdade como nunca antes visto. Inclusive aqui nos Estados Unidos, você tem um processo de aumento, aumento da precarização do trabalho, uma redução do salário. Você tem uma situação bastante difícil aqui e na Europa, em termos de desigualdade. Em todos os países do mundo se discute essa questão. E eu acho que tem uma tríade, que é assim: aumenta a financiarização e as políticas mais neoliberais, de retirada do Estado de algumas atividades. Aumenta. Aí aumenta a desigualdade. Até porque, no caso da financiarização, você tem os bancos, ao contrário do que era antes, não sendo suporte para as atividades produtivas. E você tem uma distribuição através de lucro de acionista, de dividendo e de pagamento de bônus para CEOs, que concentra violentamente a riqueza. Aí aumenta a desigualdade. Quando aumenta a desigualdade, ocorre um fenômeno muito perigoso. Quando aumenta a desigualdade, a população e as pessoas olham para os governos e acham, os governos
verdade, uma levantada no neoliberalismo que nós tínhamos interrompido quando o Lula chegou ao governo. Ele vinha desde o Collor, passou pelo Fernando Henrique e nós interrompemos. Agora, o que eu acho que vai acontecer é nós estamos na onda conservadora. Essa onda conservadora na América Latina pobre, ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela reduz a capacidade do Estado de responder às demandas da população. Como são demandas, não só as correntes, mas tem um estoque de dívida, tem um estoque de dívida social. Nós não tivemos aqui o mesmo padrão, nós não tivemos lá o mesmo padrão de ensino, nós não tivemos lá, bom, mesmo quando teve crise no país mais desenvolvido, você tem um estoque acumulado. Nós não temos. Então, torna muito disruptiva a situação. Eu acho que é uma onda momentânea, conservadora, acho que não sei como vira, e fico muito preocupado. Por quê? O que nós estávamos encaminhando era uma solução dentro da democracia. O que nós estávamos encaminhando era uma solução em que se preserva as mais importantes instituições democráticas, que são, eu acredito, um dos maiores avanços civilizatórios que o mundo teve. Criar as condições para a dissolução por um certo tipo de confronto e um certo tipo de violência, eu acho gravíssimo. Então, quanto mais cedo a América Latina voltar por esse caminho que você está chamando de rosa, né, eu acho melhor. Não, eu não gosto de ator, gente. Não é bem a minha cor. This is a question from Rejane Muzis, and it's in Portuguese, but I'm going to translate it into English. President Dilma Rousseff, the PT, the Workers' Party, suffered political persecution from the media, and because of this, there was the impeachment. What will be the strategy for the reconstruction of this party after all of this massacre? Olha, eu acredito que o combate à corrupção no Brasil é essencial. E eu falo isso também porque esse combate à corrupção se tornou possível por várias medidas que nós tomamos. Eu queria citar uma, que é a Lei de Combate a Organizações Criminosas, que permitiu a existência do Estatuto da Delação Premiada e de um outro estatuto, que é o fato que no Brasil só o corrupto era punido, o corruptor era mais ou menos. Então nós tornamos claro que a corrupção passiva e ativa eram passíveis de punição. Bom, eu acho que combater a corrupção é essencial, principalmente, aliás, em qualquer país do mundo. Agora, eu acho que ninguém é ingênuo também, né? Você tem uma tradição na América Latina de combate à corrupção, utilizando esse instrumento como instrumento político ideológico. E aí, você passa a fazer o lawfare, ou seja, o que é o lawfare? É usar a lei para perseguir seus inimigos. E aí, você primeiro os julga antes do julgamento propriamente dito. Você julga através da mídia, você julga através de várias coisas. Eu acho que quem corrompeu o pai, quem foi corrompido o pai. Agora, o que não é possível fazer, por exemplo, no caso das empresas, é destruir a empresa. Isso não é possível. O maior escândalo de corrupção nos últimos anos no mundo foi a crise do subprime. A crise do subprime envolveu bilhões e bilhões de dólares de euros. Ali estava a maior crise de corrupção, eu acho, do século, desde o passado e do passado. Não houve nenhum momento na história internacional em que tanto dinheiro esteve envolvido
tanto dinheiro foi parar indevidamente em algumas mãos. Bom, isso não significa que você tinha de quebrar todo o sistema financeiro. Todos aqueles que participavam, na hora que você devia punir os corruptores, punir se ou tivesse malversado todos os fundos, eu concordo. No Brasil, o que é grave é que estão inviabilizando empresas. Empresas são empresas. Quem tem que ser punido são os executivos, funcionários, ou políticos, quem quer que seja. E não tem essa que a questão é uma questão de político. Não é uma questão de político, não. É uma questão da sociedade. Porque não há como supor. Por que alguém pergunta aqui? Por que alguém paga Caixa 2? Sabe por quê? Para não pagar imposto. Porque a hora que paga e dá uma contribuição no Caixa 1, paga imposto. No Caixa 2 não paga imposto. Então, entrando nisso, partido político é a mesma coisa. Partido político tem de sobreviver. Quem cometeu algum crime, paga por ele. Eu quero dizer que nós também criamos um sistema político completamente passível de ensejar a corrupção, ideologismo. Por quê? Por conta do seguinte: é possível ter 25, no meu período, hoje tem mais, é possível ter 25 partidos no Congresso Nacional? Você acredita que 25 partidos têm um programa, cada um deles, para um país como o Brasil? Não tem. Então, o que estão fazendo os 25 partidos existindo? Por que eles existem? Nós tínhamos uma cláusula de barreira. Só pode ser partido se tiver X votos, tantos representantes, assim, assado. Essa cláusula caiu no Supremo, porque considerou-se que ela era antidemocrática. Bom, junto com essa cláusula que caiu, tinham duas outras que eram cláusulas democráticas. Fundo partidário, para impedir que um partido fique dependendo da contribuição privada. E a outra era tempo de televisão, para impedir que as 4 ou 5 grupos midiáticos brasileiros controlados por 5 famílias e oligopólios decidam a eleição. Então essas duas cláusulas são cláusulas importantes. Quando combinada com a quebra da cláusula de barreira, o que ela produz? Um incentivo para a formação de partidos, que negociam o quê? Negociam o fundo partidário, vão ter acesso a ele, e negociam o tempo de televisão, compra e vende o tempo de televisão. Aí está formado um outro problema. Como eles não participam do processo eleitoral, eles não acessam a presidência, ou seja, eles não concorrem à presidência. Como é que eles acessam o poder político? Eles querem negociar cargo, emenda e benesse. Então você não pode ter um sistema político que enseja, que reproduz práticas incorretas. Quando em 2013 nós propusemos reforma política, eu cansei de propor reforma política. Primeiro, eu assisti 2 propostas do governo do presidente Lula e nós perdemos as 2. Aí, em 2000, nós começamos em 2012, em 2013 nós fizemos a nossa proposta. Fomos rotundamente, levamos um olé, né? Sendo assim muito claro, perdemos, não conseguimos fazer o trânsito. Agora, no Brasil, 2 coisas são muito importantes daqui para frente. Em 2018, nós temos um ponto para a democracia. É a hora de construir um pacto social. Não que ele vai, para a eleição, ele vai surgir assim, não. Mas a eleição é a legitimação da base. Quem ganhar a eleição, ganhou. Né? Seja quem for, você tem de reconhecer. É a base, é factual do Brasil. Não vale tirar pessoas
pessoas do tapetão, como dizem no futebol, não vale tirar do tapetão nenhum candidato que pode ganhar. Vocês sabem a quem eu me refiro. Bom, não vale isso. Então, você tem esse encontro. Tem outro encontro. Você tem que fazer uma reforma política no Brasil. E eu não acredito que a raposa reforme o galinheiro. Ela não reforma o galinheiro. Quem pode reformar é uma constituinte exclusiva. Porque ninguém vai tirar de si mesmo as suas próprias vantagens. Mais uma constituinte exclusiva para a questão da reforma política, porque você pode perguntar, faça uma pesquisa no Brasil, pergunte o que você acha que deve ser feito. 11 de 10 pessoas vão responder reforma política. Porque é algo fundamental do país. É a gente dar um passo além desse processo de democratização que nós construímos a partir de 1988. The next question, I think might have already been answered, but I'll read it and you can answer if you think you need to answer it more. This is from Ryan Lee, International Relations Students, class of 2017. What do you think are the advantages and disadvantages of a two-party system versus a multi-party political system? Eu acho que cada um tem seus problemas. Eu conheço pouco o bipartidarismo aqui, agora acredito que também não precisa de ser bipartidário. Não é essa a oposição, essa é uma questão falsa. Não precisa de ser 25. Agora, não precisa de ser 2. This is from Joshua Kennedy, Investment Director for the Investment Office at Brown University. Why is Brazil's political class so seemingly corrupt? How should we clean it up? Primeiro, eu não acho que é só a classe política. Né? A minha tradição, não é porque o meu primeiro cargo, o único cargo que eu concorri na vida foi para presidente da República. Então, quero dizer para vocês que eu não concordo com isso, não. Por que eu não concordo? Porque eu não acho que tem um bando de políticos corruptos e um bando de empresários santos e um bando de população mais santa ainda. Eu não acredito nisso. E eu acho essa uma versão, ela não é simplória. Ela é uma versão que tem por objetivo alguma coisa. E para mim a coisa mais grave que tem é a despolitização. Por que é a mais grave? Eu estou na minha fase, outro dia eu estou na minha fase guerreira. Eu vou explicar por quê? Porque a política nasceu com a democracia. Não há democracia possível sem a política. Eu escutei uma coisa esclarecedora recentemente, que era o diálogo. Né? Parecia que as pessoas acreditavam que o problema da modernidade foi. O problema da modernidade era simplesmente a ausência de diálogo. Eu não acho. Eu acho que a questão da democracia é a questão de como é que é um conjunto de 200 milhões de habitantes. Não tem como eles dialogar. Sabe? Não tem um diálogo entre uma pessoa e outra em 200 milhões de habitantes. Você tem estruturas que permitam a discussão, a troca de opiniões, a troca de impressões. O que é isso? A democracia, ela exige que haja um grupo de pessoas que queira tratar da questão de todos, não só da sua. Eu não quero tratar só do meu problema. O meu problema, segundo os gregos, eu tratava na economia. Na política, eu sou obrigado a tratar da questão que diz respeito a uma população, a uma comunidade e a um grupo. E até agora, assim como não inventaram nada melhor que a democracia, não acho que haja nada melhor que o partido político, cheios de defeitos, como a democracia, mais efetivos. Além disso, tem as organizações da sociedade civil. Além disso, tem as organizações que representam
posições. Ou seja, há um processo na democracia moderna em que todos esses elementos têm que ser estruturados. Até hoje eu não vi nenhuma proposta que substitua a política no sentido nesse sentido. Por quê? Os partidos são uma parte que tem uma visão política, ou seja, uma parte que acha que resolveu o problema de todos é por ali. O outro acha que resolveu o problema de todos é por ali. Mas você tem que organizar minimamente esse processo. É impossível a gente achar que há uma praça na qual todos nós dialogaremos como se fosse a água. Não há isso. Nós hoje temos o mundo digital, facilita algumas coisas. Pode facilitar, pode ensejar um maior contraditório. Eu acho que a base disso é o contraditório. É quando você descobre que a outra pessoa fala, mas você está errado nisso, e você é capaz de incorporar o que você acha que ela está falando de bem para você. Então, eu vou dizer para vocês, eu não concordo com o partido político, é o fulcro do mal e o resto é o fulcro do bem. Sugiro que todo mundo que escuta a mídia brasileira falando isso, fique com 100 pulgas atrás de cada orelha. 100 pulgas. This is from Nathaniel Futsi, a first-year student. He's shocked. My first-year seminar, my history of Brazil decided to say neither. I realized that I know why. Listen to this one. With the recent passage of PEC 5.5, the constitutional amendment that freezes spending in the public sector for the next 20 years, many discretionary social programs face the reality of dramatic cuts that may put these programs on a starving diet. One such program is Bolsa Família, the national conditional transfer program credited with lifting millions of Brazilian families from poverty and decreasing inequality by 15% in its first 10 years of existence. Many critics of the program believe the central flaw is its lack of legal or constitutional guarantee, thereby creating essential transience and unaccountability for the 14 million Brazilian families that depend on it for a crucial lifeline. Do you believe it is possible for Bolsa Família to eventually be grounded in some legal guarantee? Along that line of thinking, do you believe that the nation can reclaim its path towards the eventual implementation of universal basic income as envisioned by Senator Eduardo Suplicy? And Nathan, could you take my graduate seminar? Olha, eu acho que nessa altura do campeonato, alguém acha que garante um programa por medida legal, vendo tudo que está acontecendo no Brasil, é uma fidelidade. Não é essa a questão. Você pode até passar por medida legal. Agora, você sabe como que muda uma lei por medida legal? Nós estamos assistindo isso com reforma da Previdência, emenda constitucional, emenda à Constituição, 2/3 do voto, emenda 55. Ela atinge o Bolsa Família com um tiro na testa. Então, a gente tem que perceber que o que dá certo com o Bolsa Família é você ter a obrigação de fazer politicamente. No Brasil, com essa fragilidade institucional em relação às leis, com essa dificuldade imensa de você manter e não deixar ter retrocesso, seria bom, até para dar mais trabalho para eles, que a gente tivesse colocado como uma obrigação constitucional do Bolsa Família. Agora, eu não acho que a proposta do senador Eduardo Suplicy seja o nosso Bolsa Família. Eu quero avisar isso, não é. O senador Eduardo Suplicy propunha simplesmente uma renda mínima nacional. O que nós fizemos, até porque tem um problema de recurso, nós focamos na linha da miséria, né, e também da pobreza. Nós focamos nessa linha. E ali, o que nós fizemos foi, nós acabamos com o mapa da fome e superamos a miséria extrema. O Brasil saiu da miséria extrema do outro. Saiu comprovado isso. Eu acho que o que nós conquistamos podia até encaminhar num momento um pouco
pouco mais à frente por uma renda mínima. Agora, tem que avaliar se isso é viável orçamentariamente. Não é algo que você acha que pensa um dia e fala, eu vou fazer isso e sai feio. Não é assim a vida. Principalmente o Bolsa Família. Para nós fazermos o Bolsa Família, e ele sai inteiro, nós levamos de 2003 a 2012. Em 2012, vamos dizer assim, os instrumentos principais estavam completos, porque nós sabíamos a quem dá. É óbvio que é simplificar a questão, é fazer uma renda mínima nacional, mas aí eu não teria um mapa e um cadastro para fazer o programa Mais Médicos, eu não teria cadastro para fazer a distribuição do Minha Casa Minha Vida, porque não é só uma renda. A gente tem que perceber que o Brasil tem distribuição de renda. Uma parte de distribuição de riqueza. O que é distribuição de riqueza? Distribuição de riqueza ser fácil de taxação do imposto. Né? O que tem razão, tem do imposto. Mas ser fácil também dando acesso à riqueza. Riqueza é terra, riqueza é casa. Estou falando de uma população. Né? Riqueza, obviamente, que é títulos, etc. Mas para a população, essas duas coisas. Nós não fizemos só a distribuição de renda. Nós fizemos distribuição de riqueza. Não é trivial ter feito 4 milhões e 100 mil casos. Não é trivial. Não é trivial você, dessas 4 milhões e 100 mil casos, a faixa mais baixa, eu também tirei intermediária, mas eu quero falar da faixa mais baixa, chegou a 4 milhões. Dos 4, quase 50% eram de quem ganhava até R$ 1.600. Isso significa que gente que morava, eu até muitas vezes disse isso para ti, né? Eu acho esse o programa mais forte. Gente que morava em beira de rio, beira de pobre, fundo de vale e, portanto, tinha grande risco até de sobreviver nessas condições. Essas pessoas, elas tiveram acesso a um outro ambiente, onde elas iam fazer o quê? Criar seus filhos. Esse outro ambiente, ele é completamente diferente, porque nós, como uma vez disse o Lula, nós não fazíamos, tem uma expressão na gíria pernambucana que chama muquifo. Muquifo é uma casa muito, é um barraco. Nós não fazíamos muquifo. Nós fazíamos casas que tinha de olhar. Eu fiquei até especialista nisso. Eu olhava o rodapé, o tamanho da janela, tinha 2 quartos, tinha uma cozinha, banheiro, tinha de olhar onde é que a mulher estendia a roupa depois de lavar. Então nós fizemos uma casa decente para as pessoas, para as famílias. Isso seria, você combina isso com uma Bolsa Família, você muda a vida da pessoa, você dá outra perspectiva de futuro para ela. Então eu acho que o problema não é de renda mínima só. Nós depois descobrimos 3 coisas, tá? Renda, riqueza, acesso a serviço e riqueza. E uma coisa fundamental que deu muito certo foi formação profissional. E nós fizemos um programa chamado Pronatec. Esse programa Pronatec tinha uma parte dele que era só para a Bolsa Família. Quem dava o Pronatec? Os institutos federais e de ensino tecnológico do país federal, né? Mas nós fizemos uma parceria com o pessoal do Sistema S, que era o pessoal das empresas. E esse pessoal formava eletricista. Ele começava a aprender eletricista predial, passava para eletricista um pouco mais complexo, formava. Quando chegava no terceiro, ele podia ser eletricista de estaleiro, ou seja, eletricista que resolve o problema das fiações dentro de uma plataforma de petróleo. Então, se você não combinar os processos de políticas sociais, que estão ligados também à atividade produtiva, você não tira o país da miséria. Não é só renda.
2014, and your second term as president to avoid the impeachment and govern with the larger side of society and Congress by your side? Olha, tinha algumas coisas que eu podia fazer, mas eu tenho certeza que eram viáveis, dada a correlação de forças, né? Principalmente não ter feito a coligação que nós fizemos com o meu vice-presidente. Vamos dizer, essa é mais uma bola, né? Óbvio. Agora, eu cometi um erro grave. Eu fragilizei no momento as finanças do país ao isentar de impostos. Eu gosto muito de falar isso porque essa é uma questão que é interditada no Brasil. Nós temos, quando nós estávamos fazendo a política contra a Síria, impedindo, tentando mitigar que a crise chegasse no Brasil, nós fizemos isenções de impostos. Sejam impostos, sejam contribuições, seja pagamento de impostos. O que nós percebemos é que eles embolsaram através, eles não investiram mais em emprego, nem investiram em aumento da capacidade. O que eles fizeram foi aumentar mais o emprego. Então, eu falo isso porque eu acho que numa política cívica não cabe aumentar imposto, não, porque não resulta em investimento. Bom, como minha presidenta, I would like to say on behalf of Brown University, we're really happy to be here. Volte logo e desculpe qualquer